Boa noite, estamos na aula 38 e hoje, se Deus quiser, vamos terminar o evento de Akedat Yitzhak, né? A gente viu a amarração de Yitzhak, não o sacrifício de Yitzhak, porque no final, já vou dar spoiler, ele não vai ser sacrificado. Acho que todo mundo já sabe disso. Mas vamos lá, o que a gente falou aula passada... Cara, tem opinião que fala que ele foi sacrificado. Foi, mas ele continua vivo depois. E Deus fala, não toca no teu filho. Então, não há o sacrifício, no final das contas. Vamos ver. Mas o que a gente viu aula passada, a gente terminou falando... A gente viu muito sobre a questão a diferença do có e do pó, ou seja, que eles iam até um lugar de elevação. Isso dá para ser entendido muito claro, por exemplo, que era a pergunta lá no início, quando a gente começou a estudar, vê essa pergunta, e daí? Subiu na montanha, e daí? E voltou. Não é e daí. É tipo você subir no Kodesh HaKodashim, tipo muda, só subir em determinados lugares. O lugar, ele também gera uma mudança. E talvez isso que Deus ele quer ensinar também para Abraão. Aqui é o lugar que eu me conecto com o principal portão de conexão de Deus com o mundo, que era lá exatamente, na verdade, a gente está no lugar do altar. A gente vai ver isso na aula daqui a pouco, e não no lugar santo dos santos, e sim no lugar que se faziam os sacrifícios. A gente vai ver isso daqui a pouco. A gente viu a questão também do pó, então pó e có, e a gente viu também sobre o diálogo, a primeira fala de Yitzhak na Torá, e o diálogo dele que chama o pai de pai, o pai chama o filho de filho, os dois se conectam, e então Yitzhak entende o que vai acontecer, e ele vai junto com Abraão, mesmo antes de saber, e depois de saber fala, concordo com você. A gente vê que tem um aspecto que dá para entender que Yitzhak não tem teste para Yitzhak aqui, que a natureza de Yitzhak é essa. A gente viu isso aula passada, mais ou menos resumindo muito. A gente terminou falando sobre a dupla personalidade do Abraão, que de acordo com Rashi e outros, que por um lado ele quer proteger Yitzhak para não acontecer nada com ele, para ele conseguir sacrificar, mas por outro lado ele falou, e nós dois vamos voltar aqui com vocês. A gente vê um negócio importante também, que o objetivo não é se elevar e ficar em cima, não é isso que Deus quer, e sim é se elevar justamente para voltar para eles e melhorar o mundo. Ou seja, qualquer momento de elevação é em prol da existência, não para se isolar do que Deus criou e viver sozinho. Esse não é o assunto do judaísmo, também que a Torá quer dizer aqui para a gente. Talvez o objetivo da Akedat Yitzhak é voltar para o mundo depois dessa elevação. Igual, por exemplo, a gente pode comparar com o Kohen Gadol, com o sumo sacerdote. Qual é o objetivo do sumo sacerdote quando ele entra no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado? É sair. Ele entra lá não para ficar. Sim, é ruim se ele ficar, ele tem que sair. A gente vê que ele saia, e aí sim é a comemoração de Yom Kippur. Tem a música que o Kohen Gadol saiu do Santo dos Santos, que é muito mais difícil sair do que entrar. Entrar é muito difícil, mas sair é muito mais difícil. O objetivo é sair, não entrar. É sair depois que passou por ali. Aí é o grande momento de Yom Kippur, é ver a saída do sumo sacerdote. Então, antes de começar essa dicotomia aí, essa diferença dupla personalidade, queria só um negócio que eu esqueci a aula passada, um segundo, deixa eu achar. Aqui. Vayomer Avraham Narav Shuvulach. A gente viu também, só para resumir, porque Yitzhak ele demonstra que é a pessoa que vai ser escolhida, porque ele também tem a mesma visão otimista da história, do futuro, e esperançosa, vamos dizer assim, quanto Avraham. E os outros veem montanha e deserto, enquanto Yitzhak vê flores e algo bonito, né? Que a ideia aqui é a conexão, a nuvem conectada na montanha, tipo a conexão entre Deus e a humanidade. Tá, então é isso. Então aqui, a gente viu, vamos para o capítulo 22, versículo 4. No terceiro dia, olhou de longe Avraham e viu um lugar, Merahó, que estava lá longe. E falou a Avraham para os jovens, vocês fiquem pó aqui, né? E Mahamor, com burro, e eu e o jovem vamos até Có. A gente explicou o que é pó e o que é Có. Interessante que esse Có não foi a primeira vez que apareceu na Torá, já apareceu antes, isso que eu queria lembrar. Que onde apareceu? No Brit Ben Abetarim, ou seja, no pacto entre as partes cortadas. Capítulo, se não me engano, 17, eu já deixei aqui marcado. É 17? Não, 14, desculpa. 14, versículo 5.
Que é quando Abraham fala assim, que ele ganha a guerra dos 4 reis contra os 5 reis. E ele fala, e Deus fala, vou te proteger tudo, o seu mérito vai ser muito grande. Ele fala, mas para que isso tudo se eu vou morrer estéril e o Damasek, ou seja, o Eliezer vai ser o meu sucessor? Ele falou, não tenho filho, você me deu descendência, semente. Aqui, 14. E o Dali? Não, desculpa. Não, isso. E o Dali tem qual passou? Não, desculpa, virou. Tetvav, desculpa. Que é capítulo 15. 15, versículo 5. Sim, achou? Aqui está na página 42, nesse livro. Fácil. Esse penúltimo, 3 linhas de baixo para cima. Vai Yotze Oto Arutza. E Deus leva Abraham para fora. A gente viu na aula o que era Arutza. O Rashi fala acima das estrelas. Vai Omer Abet na Shamayim, ele fala, você está vendo o céu? E aqui o Rashi fala, o que é Abet? Não é olhar para cima, é olhar de cima para baixo. Ou seja, que Abraham estava acima, na Arutza. A Arutza de toda a existência, fora de toda a existência. O Spora Kohavim, você vê as estrelas, Imtuchal Sporo, tal, se vocês conseguem contar, vai Omer Eló, e falou que Deus fala para Abraham, Ko Yezaracha. Assim será a sua descendência. Se a gente vê na mesma ideia de subida de Abraham, que Deus fala Ko Yezaracha, ou seja, a gente traduziu na época, assim será a sua descendência. Agora a gente pode entender melhor. Não, a sua descendência vai ser igual você está nesse estágio, Ko, ou seja, propícia à elevação. Essa é a ideia. Ko Yezaracha, sua descendência vai ter a característica de Ko. Depois, eu esqueci deve ser no Brit Milá, calma aí que eu não marquei, mas deve ser no Brit Milá, um segundo. Esse final de Lech Lecha. מאיפה יודעים את זה? מהפסוק הזה, כל מחמצת לתוכנו, לרבות כותך הבנים, שכן עבדי חמץ אדוני, סדום ומצרי וכו'. יכול יהיה אנוש חמץ. הוא דבר, כי כל אוכל חמץ ומכרתה. וגם משתרש. Não achei, então tá, deixa. Tá, deixa. Então fala que então a descendência de Abraham, que seria tipo o povo de Israel, ia ter essa característica de Có, que exatamente está sendo escolhido com Abraham. Onde mais a gente vê? A gente ainda não chegou, spoiler, na Parashá Itró, no recebimento da Torá. No recebimento da Torá, capítulo 19, Itró, então é em Êxodos, né? Shemot, capítulo 19. Também, Barrodesh Ashlishi, no terceiro mês, igualzinho, no Yom Ashlishi aqui é o terceiro dia, ali no terceiro mês. Cadê? Perdi? Letzet ben Israel men Mitzrayim, que o povo judeu saiu da terra do Egito. Bayom Mazé Baal Midbar Sinai. Nesse dia eles chegaram no deserto do Sinai. Vai Sumer Efidim, eles viajaram do lugar chamado Efidim e foram até o Midbar Sinai. Deserto de Sinai. Vai Hanuba Midbar, vai Ham Sham. Eles então acamparam no deserto, vai Han Sham. Ele acampou lá, que a Israel virou como um só. Israel Negedahar, perante a montanha. Então, de novo, tem uma montanha aqui no terceiro, né? Mês aqui no caso. O Moshe Alá Ela Elohim, mesma coisa. O Moshe Alá subiu Ela Elohim para Elohim também com o rei. Parecido com o que Abraham fez agora e com Yitzhak. Agora Moshe. A diferença é que aqui é fora da terra de Israel e o de Abraham com Yitzhak é lá dentro, ela no monte do templo mesmo. Hai Elohim, vai crai lá Vashem, Minahar. E chamou então Deus lá da montanha. A gente vai ver que Deus vai chamar Abraham também. Lemor, dizendo, o que Deus falou? Kotomar leveit Israel, vetagid leveit Kotomar leveit Jacó, vetagid leveit Israel. Ko, diga para a casa de Jacó e conte para os filhos de Israel. Ou seja, conta o que é Ko. Ou seja, que essa elevação de subir, é isso que você tem que contar. E aí começa todo o dito de Deus, começando a preparação para os 10 mandamentos. Você fala, vocês viram o que eu fiz no Egito e eu carreguei vocês nas asas de águias e trouxe vocês para mim. E agora, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu pacto, o meu brit, vitem-me segurar, vocês vão ser especiais, me colamim, de todos os povos que lhe colares, que minha é toda a terra. Vocês serão um reinado de sacerdotes e um povo sagrado.
ela devarim machado beira ben Israel. Essas palavras tem que falar para Israel. Ou seja, aqui está toda a missão do povo judeu, estão nesses versículos. Quando a gente chegar, a gente vai explicar. Aqui é tipo a história do que o povo judeu serve. É isso. Você é um povo de sacerdotes e um povo, não, um reinado de sacerdotes e um povo sagrado. É isso que tem que ser. Aqui, Có também, Có, ou seja, a mesma coisa. A gente vê que os três, o que tem em comum? Montanha, né? Ou que na verdade se elevar, subir. Aqui tem até o mesmo verbo de subir, né? Alá Elohim era uma montanha. E aqui está dito que subir na montanha é como subir para Ha Elohim, que é o mesmo. Então tudo terceiro dia, terceiro mês. Então é igualzinho, tá? O que tem de diferente também? Que tem Midrashim, vão ter sábios, que nos três casos tem comparação com tipo Avraham, o que é saiu? Saiu da existência. Aqui na entrega da Torá dizem, tem Midrashim que fala que todo o povo judeu morreu e reviveu. É Midrash, tá? E aqui também tem Midrash que Yitzhak morreu e reviveu. Ou seja, dá pra ver que tudo é uma coisa só. Tipo assim, tudo está querendo contar o mesmo aspecto da coisa que tem a ver com essa elevação, além do natural que houve naquele momento, cada um na sua história. Como se fosse uma nova etapa de vida, uma nova vida. Um novo nível. Como se fosse o que você era até então, morreu. Você não é mais o mesmo. É outra coisa. O povo judeu, depois da entrega da Torá, é outro povo judeu. Avraham, depois do Brit Ben Matarim, é outro Avraham. A gente não entrou isso na história, mas tem comentários que dizem que o Brit Ben Matarim foi antes de Deus falar Lech Lecha. Não quero entrar nisso. Agora, senão vai dar um tilt na cabeça, tem que explicar. Já deu. Já deu? Mas depois, quem quiser estudar, estuda. Vê lá. Então Deus falou, esse é o objetivo, chegar em Có. Mas para que na chuva, o povo judeu recebeu a Torá e agora continua a vida. Avraham subiu a Rutsa, saiu, por quê? Agora volta. Subiu na montanha, agora vamos voltar para vocês. Tudo igual, tá? Isso que eu queria então enfatizar. Vamos então agora para as novidades. Deixa eu só ver onde eu parei, tá? Tá, aqui não, segundo, vamos. A gente parou no... Aqui. No versículo... Vamos começar do 7, para ficar claro. Está quase no andando. Vai Omer Yitzhak el Avraham. Falou Yitzhak para Avraham. Avraham Aviv. Falou para Avraham, seu pai. O que ele falou? Nada, ele não conseguiu falar, a gente viu. Vai Omer, ele falou o quê? Havia pai? Vai Omer, o que Avraham falou? Inaine, que é o segundo Inaine de Avraham. A gente vê que cada Inaine, eis-me aqui, é outra realidade também. Ele está recebendo sobre si alguma coisa totalmente nova. Beni, meu filho, eu sou seu pai. Fale, filho. Vai Omer, ele falou, olha o fogo e a faca. Aí essa ele olha lá. Cadê então o carneiro para o sacrifício de holocausto? Então, porque Avraham e Yitzhak estavam entendendo que o quê? Vai ter um sacrifício aqui. O que tem de interessante aqui? Aí, a se leolá, a primeira letra. Aí, Aleph, a se rei, leolá, lamed, da... Não, calma aí, não é isso? Onde é? Não, é a resposta deles. Essa é a próxima. Vai Omer Avraham, aí falou Avraham, Elohim railo a se leolá, beni. Deus vai prover o carneiro para o holocausto do meu filho. Velho Rosh Nehemerdade. Os dois andaram juntos aqui, agora sim. Elohim Iraelo, Aleph, Yud, Lamed, da Ail, que é o carneiro. Né? Ou seja, como se fosse tá na alusão aqui, que fala Avraham. É que eu acho que quem fala isso, quem é, se não me engano, é o Malbi. Que ele fala, ou seja, o carneiro vai ser ou Leolá Benil, tipo, não sei. É tipo, de novo enfatizando a dúvida de Avraham, eu não sei se é o carneiro ou se é você. Eu tô na dúvida, eu não consegui entender direito. Vale Rosh Nehemadav, mesmo então tendo essa dúvida. Ou então Yitzhak entendendo que agora ele pode sim ser o sacrifício, ou entendendo que eu sou o sacrifício, eu tô junto com meu pai. Mesmo que eu não ouvi Deus falando isso pra mim. Mesmo que eu não ouvi Deus falando isso pra ele.
Mas se Abraham está falando, faz sentido. Para Yitzhak isso faz sentido. A gente viu isso lá passar. Certo, agora sim, vamos, 9. Ve'avô el hamakom. Chegaram até o lugar. Asher amar lo Elohim, que falou ha Elohim. Vai ver Sham, quem vai ver tá no singular, reconstruiu. Quem? Abraham, só Abraham. Abraham et hamizbeah, o altar. Por que só Abraham? Aí falam, nós sabes que ele estava com medo de cair alguma pedra uma madeira no Yitzhak, e aí ele vai ficar inválido pro sacrifício. Ele falou, não, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, eu sou Deus, não mandou Abraham fazer, proteger o filho. Porque ele podia falar, vai que cai. Aí tipo aquelas pessoas que ainda estão no início de cumprir Shabbat e falam, esbarra aqui no interruptor, sabe? Tipo, caiu, agora não pode fazer mais sacrifício, que pena. Mas e a resposta que você ia falar na aula passada? Então, a gente vai ver isso agora. Asher amar lo Elohim, vai ver Sham Avraham et hamizbeah. Engraçado que não está escrito, vai ver Sham Avraham mizbeah. Construiu lá o Abraham o altar. E sem ha-mizbeah, o altar. É o artigo definido aqui. O altar, tá? Porque o altar, assim nós sábios vão dizer que esse altar não era qualquer altar. E sim é o altar. Por quê? Porque é um altar já conhecido, já definido. Porque então fala que era o mesmo lugar que foi construído o altar de quem? De Caim e Abel. Caim e Abel. Eles construíram também nessa montanha um altar, lá que Deus recebeu o sacrifício de Abel. Tem que comente que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque não foi lá que o Caim sacrificou, e sim foi em outro local. Por isso, o lugar que gerou, que causou, tem explicações dessas. E também é o mesmo altar que construiu Noé. Quando sai da arca e ele faz o sacrifício, é lá também. Tá? Então é o altar, lugar já conhecido. É aqui. Então é um lugar, vamos dizer, histórico, que caiu no desconhecimento da humanidade. E aí ela falou, Deus me mostrou. Tá? Quando na profecia da nuvem, da montanha, ou seja, era o mesmo lugar, que foi o quê? O lugar onde no futuro o povo judeu ia sacrificar seus sacrifícios para Deus. E desde que constrói esse lugar, foi proibido para qualquer judeu fazer sacrifícios em qualquer lugar, fora Hamakom, esse lugar. Sei? Esse lugar. Fala. Foi? Então era um lugar famoso. Vaiaror et aitzim. Ele então preparou lá, estendeu as madeiras, essas madeiras que ele trouxe lá de casa. Por quê? Porque eram, vamos dizer, kasher, eram propícias para o sacrifício, porque não tinha inseto, foi verificado. Vaiakod et Yitzhak beno. E ele, Yaakod, o que é Yaakod? É da palavra Kedat Yitzhak, que é daqui, né? Yaakod é amarrou. Amarrou o seu filho, Yitzhak, o seu filho. Tem um Midrash, o que fala o Midrash? Vaiakod et Yitzhak beno. Midrash está no Roma 23. Shebal Ishchot, quando Abraham foi para ir sacrificar o Yitzhak, Amar Yitzhak, falou o Yitzhak, Avi, meu pai, Esoret yadai veraglai shelo yiret hamachelet veizdazer veifasel hakorban bebakasha mimecha al taseh bimum. Desculpa. Então ele fala assim, meu pai, por favor, me prende as minhas mãos e as minhas pernas muito bem, muito forte, né? Porque eu tenho medo que talvez quando eu for ver a faca, eu vou tremer de normal do ser humano, né? Então vou ter algum tipo de reflexo e aí talvez o meu sacrifício vai ser inválido. Porque a gente sabe que para fazer o abate tem que ser exatamente no lugar certo, sem doer. O corte vai a faca afiar todas as leis de shritá, do abate de animal kasher, também do sacrifício. Então, se fizer o abate errado, o sacrifício está errado. Ou seja, o Yitzhak não poderia mais servir como o sacrifício. Ele falou, eu tenho medo, que talvez você... Então, por favor, Yitzhak pediu para Abraham, por favor, por mim, não me façam um sacrifício defeituoso. Deixa eu ser o sacrifício 100% para Deus. Ou seja, é o que o Yitzhak queria. Tipo, o maior medo de Yitzhak nesse momento não é vou morrer. Tipo,
Eu tenho medo de não conseguir servir a Deus. O quê? Não erre, não. Não erra. Eu não tenho medo de não conseguir servir a Deus como eu posso servir. Então, por favor, não é para. Ele nem bota o erro no Abraham. Eu tenho medo em mim. Eu vou tremer. E quê? Mas perdeu tudo. Sim, perdeu tudo. E não só isso, porque a gente vê o que é. Agora eu pensei nisso agora, não é verdade? O que é tremer meu corpo? É a parte natural de Yitzhak falando. Eu tenho o meu intelecto, eu tenho o meu ser, mas corpo é corpo. A gente é ser humano igual. Então eu tenho medo que a natureza vai impedir essa transcendência, porque é óbvio que o papel da natureza é não deixar transcender. Isso é bom. Tá? É só alguns momentos que tem que transcender. Depois tem que voltar para a natureza. Então eu tenho medo dessa ruptura. Então, prende a minha natureza para ela não poder se manifestar e aí conseguir fazer o que a gente tem que fazer aqui, pai. Vamos trabalhar junto. E aí tem quem diga que o evento, pelos sábios, é chamado de Akedat Yitzhak, porque a única coisa que Yitzhak faz, a única coisa que Yitzhak faz na história, a princípio, é pedir, a única interferência de Yitzhak é pedir essa amarração. Então ele fala, então em mérito que Yitzhak pediu, então o nome do evento vai ser o que Yitzhak pediu, para mostrar, olha Yitzhak. Tipo, Está no Midrash isso. Que? Midrash, são Midrash. Então ele amarrou bem. O que é Yacod? Não é amarrar normal. E sim, é um tipo de nó que se fazia que você amarrava os pés e os braços juntos. Eu nunca vi um desenho e tal, mas me parece igual naqueles filmes que a pessoa de faroeste, assim, que amarra a pessoa no trilho e vem o trem, fica tipo meio para trás, assim, junto os pés. Eu acho que é tipo isso, mas nunca vi um desenho, não tenho certeza. Mas é uma coisa que os pés e as mãos ficam presas juntas com um nó bem fixo. Então, se repete, vai assim, alamizber. Então, Abraham, ele bota, então, o Yitzhak sobre o Mizbeah. Então, quando Abraham bota o Yitzhak em cima, a Mizbeah, por todas as opiniões, ele fez o que Deus pediu. Botou lá em cima o Yitzhak. Tipo, pega o teu filho e suba lá em cima. Botou. Onde deveria. Mimala em cima das lenhas, das madeiras. O que é? Eu deixei de falar o que ia falar? Fala uma coisa. ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים ויבם שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו. esqueci o que ia falar, um segundo. Sim. Lembra que a gente viu, quem perguntou isso, quem falou muito bem colocado na aula passada, que a gente viu que quando Abraham conversa com Yitzhak, acabou a princípio o teste. Finalizou, quem falou? Não. Falou, aqui já tinha que ter acabado então. Não, foi você? Sim, boa. Então, aqui tinha que acabar o teste. Tanto que some. A princípio não tinha que continuar. Pronto, Abraham falou com Yitzhak ou não. Mas o que ainda deixou para acontecer? Os dois entenderam que eles deveriam se conectar. Tipo, característica de bondade e de justiça e severidade. Midata Chesed e Midata Din. Só que o que não ficou decidido é quem deveria amarrar quem. Porque, tipo, quando Deus fala, pegue teu filho e suba com ele para se elevar, não fica claro quem tem que... Vamos dizer que era para entender que era para sacrificar. Não fica claro quem tem que sacrificar quem. Pode ser suba com o Yitzhak te matar. Ou suba com o Yitzhak para você matar o Yitzhak. Não é bem claro que é o Abraham que tem que matar o Yitzhak aqui. Se a interpretação é... Leu lá, está escrito, pega teu filho, suba na montanha, leu lá. Vamos dizer que o leu lá é para um corbano lá, que é o que Abraham entendeu. De quem? Mas que todo o texto está ligado, a Hashem falando com Abraham para fazer as coisas. Sim, então, mas pode ser para ele te matar, ou para você matar ele. Ou um animal. Não fica claro se é um animal, então tem 3 opções aqui. Ou é o Yitzhak, ou é o Abraham, ou é um animal, ou nem um dois. O Yitzhak é a última opção, na verdade. Por que você acha isso? Porque se ele pensa na continuidade dele, ele pode pensar que eu... Sim, pode ser. Então, aqui nessa ideia aqui, que então está escrito aqui no versículo, ou seja, então continua o teste, porque não foi decidido o que eu falei lá na aula 2 da Akedat Yitzhak, né? A aula 36, se não me engano, que é o Hesed tem que se submeter à justiça, ou a justiça tem que se... E a gente vê que Yitzhak, que é a parte da justiça,
Ele entende e fala, pai, você me amarra, por favor. Essa é o ve'akod. Ou seja, Yitzhak pede para Abraham, você tem que me amarrar. Senão é muito perigoso. Me amarra muito bem, por favor. E aí tá feito o teste. Aí ele bota, então aí tá feito o teste. Essa é a ideia. Que aqui é descoberto, o Yitzhak entende que ele é o sacrifício e o pai é o sacrificador. E não o contrário. Que? O carrasco. Carrasco é muito forte. Eu peguei do poema que a gente lê em Rosh Hashanah, que é de Ve'anekado e Ve'amizbeah. A gente vai lendo um negócio sobre dramático e qual é o refrão, o amarrado, o amarrador e o altar. Essa é a história. A ideia é quem é o amarrado, quem é o amarrador e quem vai pro altar. Quem vai? O carneiro. Porque tem o amarrado e o amarrador. O altar é o carneiro, é isso. Vamos lá, então a Maranaí vai ver, então é isso. Isso que eu queria falar. Tá. Então ele bota em cima da madeira. 10. Vaishlach Avraham et yado. Vaikach et amachelet lishchot et... Ah, negócio antes só, também que eu não falei, interessante. No versículo 6, volta aqui, vamos, versículo 6. E pegou Avraham a madeira de Haolá, pro Korbanolá. Vai acima lá Yitzhak, e botou em cima de Yitzhak Benó. Vai carbeador, e Avraham pega na sua mão o quê? O fogo e a faca. E vão dos dois juntos, tá? Como se pega o fogo? Como se pega o fogo na mão? Pegou o fogo. Mas pegou o fogo, tá escrito. Pegou sobre a mão, precisava estar escrito na mão, vai carbeador. E pegou na mão o eixo. Pode entender, acho que o pshat, você está certo. Acho que o pshat, o simples é isso. Ah, não, uma lenha, acabou, tipo, não tem pergunta. Então talvez eu não estou explicando aqui o literal. Mas não é o literal que eu estou explicando, tá bom? É isso, não é o literal. Mas a ideia que a Torá quer dizer é que é o fogo e o que é a faca são justamente as armas, as ferramentas de Yitzhak, da característica de justiça. É o fogo e a faca, é a espada e o fogo, é a guerra, tipo o Esav, vamos dizer assim. Ou seja, é o Yitzhak antes de ser consertado, vamos dizer assim. A justiça, a severidade forte, não consertada pela bondade, ela leva a pessoa a ficar na mão com o fogo e com a faca, vamos dizer assim. E exatamente é isso que Avraham a vida inteira fugiu. Eu não quero fogo, eu não quero espada, eu sou da bondade. Não quero morte, nem do perverso. A gente viu lá que ele discute com Deus. Não, mas aí Avraham pega, não, agora me dá o fogo e a espada, me dá as suas ferramentas e dá para a bondade, que eu entendo agora que eu também tenho que utilizar elas em certos momentos. E Avraham, ele tira de Yitzhak o fogo e a faca, como se fosse. E então Yitzhak vai se consertando agora. E depois ele amarra o Yitzhak, ou seja, a característica de severidade, e aí a gente tem uma característica consertada de Yitzhak. Pela Kabbalah, essa característica se chama din atokef, ou seja, uma justiça pesada, e depois disso se chama parra de Yitzhak. É o medo de Yitzhak. O medo de Yitzhak é a característica, o din arafé, é uma característica mais leve, né? Arafé, leve. Essa ideia é que então Yitzhak ele sai consertado, ele vai poder ter Yaakov agora. Vai poder sair dele Yaakov. Interessante que quando que se lê na Torá esse capítulo aqui, em que festa em Rosh Hashanah, Yom Adin, dia do julgamento, né? Que tem tudo a ver, o dia do julgamento, com o que a gente está estudando aqui, sobre a justiça e sobre a bondade. E a gente pede para Deus o que? Quando a gente toca o shofar, para lembrar o quê? Para julgar a gente com piedade, com bondade, né? Essa é a ideia, para Deus ele pegar a justiça forte que ele deveria ter sim, e fala, conecta com a bondade. Porque esse é o objetivo da Yitzhak. Quando que foi isso? Em que dia do ano aconteceu esse evento? Não foi Pesach. Foi bom chute, mas não foi. A discussão a princípio, tem quem diga Rosh Hashanah, mas a ideia mais aceita é Yom Kippur, tá? Isso foi Yom Kippur. É o mais aceito, Yom Kippur, tá? Por causa do carneiro? Que? Por causa do carneiro? Shofar? Não, o Yom Kippur é bode, não é carneiro. É bode. É bode, tá? Mas sim, onde está escrito que tem que tocar shofar na Torá,
Xaná, é um truá. Não, tá escrito de shofar, tá escrito truá. Isso. Onde está escrito que você tem que passar o shofar em toda a terra é em Yom Kippur de Yovel, do ano de jubileu. Em Yom Kippur, dia do perdão, é o lugar da Torá que tá dizendo que você tem que tocar shofar. E a gente aprende desse versículo que quando em Rosh Hashanah está escrito Yom Truah, está falando também do shofar. A gente aprende Yom Kippur, o shofar, para Rosh Hashanah. Então sim, o shofar está ligado a Yom Kippur também. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, por exemplo, o toque do shofar em Rosh Hashanah é a única mitzvah que tem no dia. Sim, sim. Mas em Kippur não. Não, então, não é uma mitzvah. O Yom Kippur no jubileu, no 50º ano, é mitzvah da Torá. E dessa mitzvah da Torá, do toque do shofar, no Yom Kippur de jubileu, que a gente aprende que tem a mitzvah em Rosh Hashanah para tocar shofar, que isso significa truá. Isso aqui a Gemara vai falar. Vai lá, Avraham. Tá. Então é isso. Então vai cá, vai Roetzim. Interessante. Vai lá, Avraham et Yado. Isso é importante. Então Avraham estende a sua mão. Vai cá, Machelet. E ele pega a faca. Lishchot et Benó. Sim, para abater o seu filho. E aqui sim está o verbo certo. Não lá, Lot. Lishchot. Para fazer o abate do filho. Pera, tem uma pergunta aqui. Primeiro a gente viu que a possibilidade de o teste acabar no momento que eles se falaram. Sim. Depois a gente viu que não. Seria na Kedat Tzchak. Na hora que o Tzchak ele fala que é para amarrar ele. Sim. Então se acabou aqui, para que Hashem ele vamos continuar mais um pouquinho, Boa até pergunta. pegar a faca, até pegar... Vamos deixar essa pergunta para o final da história. Boa. É hoje. É hoje, se Deus quiser. Hoje. Lishchot et Benó. Então é isso. E a ideia é que, olha o Rashi. Lishchot et Benó. Cadê? Tem Rashi aqui? Não tem? Não, Rashi... Não, tá. Ele vai falar, acho, em outro. Acho que é aqui que ele fala. Mas, quem fala isso? Mas, eu não lembro. Eu achei que era o Rashi, mas não estou achando. Mas fala, alguém, acho que é o Rashi. Outro lugar fala assim... Quem pediu para ele Lishchot et Benó? Quem pediu para Avraham fazer isso? Em nenhum momento Deus pede isso. Agora sim, Avraham faz algo que não foi pedido. Pegar a faca para matar o filho. Isso não foi pedido. E aí, então, Deus vai interferir. Ou seja, Deus interfere quando Abraão faz algo que não era para ser feito. Até agora, sim, tudo bem, mas agora não. Então isso, ele pega a faca... também não era para ser feito. Não, a amarração da justiça, sim, era para ser feito. Não, pera, não faz sentido isso. Por quê? Porque você quer dizer que isso tudo não é literal. Não, porque o pegar a faca para matar o filho é a conclusão do que Deus pediu até aqui. Não, Deus não pediu isso. É a conclusão do que Avraham entendeu que Deus pediu. Não, de acordo... Se ele pegou o filho, levou até lá em cima, amarrou, agora ele vai pegar... A questão está na amarração para mim. Amarrou. Quando ele amarrou o filho... Pô, mas amarrou para quê? Isso. Tá, porque a Yitzhak pediu. Não, no Pshat. Amarrou para quê? Então vamos lá, que a minha brincadeira de ficar deixando a dúvida para um final falar atrapalha um pouco. Mas vamos continuar. Que eu quero, para ficar bem entendido, no final da história a gente vê a opinião do Abravanel, que eu acho que vai dar o... Mas a ideia aqui, uma ideia que é de acordo com o Rav Manitou, é o seguinte. Rav Manitou baseado no Ralbag, tá? Mas tem uma pergunta para isso, mas vamos... A princípio, o que a gente está vendo assim, Deus, ele quer, o que Deus quer é que, não quer que Yitzhak morra, tá? Mas o que ele quer? Ele quer demonstrar que tanto Avraham quanto Yitzhak estariam prontos até a última consequência. Então é isso. Então, tem uma pergunta forte nisso que eu coloquei, que eu não vou fazer agora. Não é tão simples essa resposta, mas baseado nisso, há uma opinião do Ralbag, faz sentido. Ou seja, no último do segundo tempo, Deus falou, então agora pronto, provei. Ou seja, eu queria isso, mas o que eu não queria era a morte. A morte nunca passou pelo meu coração. A morte do filho. Mas que potencialmente você demonstrasse, isso sim, tá? Pergunta.
Então, isso é uma resposta, acho que até uma resposta satisfatória assim, tá? O Rav Abravanel não vai gostar dessa resposta, vai falar assim, qual a diferença então do... Que tipo, para trazer do potencial para a prática. Mas falou, mas não chegou na prática. Então qual a diferença entre a prática quase lá ou a prática um pouco menos lá? Então no final não veio para a prática, porque não matou. É o que o Rav Abravanel vai falar. Mas... Fora essa pergunta, dá para entender um pouco, tá? Que ele queria até o último segundo sem matar o filho. Mas o argumento do Rav Abravanel tampouco é prático. Porque ele estava lá, ele ia, estava... Não. Aí ele vai dizer Não, aí ele vai dizer... décimo de segundo Não, para fazer... aí o Rav Abravanel vai dizer o que ele acha. Então eu não acho isso, eu acho outra coisa que eu não te contei ainda, que eu ainda não falei, entendeu? Aí. 11. Vai crai lav malach. Então chama para Abraham Malach Hashem, um anjo de Deus. Interessante, que antes quem falou para ele é Deus. Agora Malach Hashem, um anjo de Deus, não Deus. Malach a Deus, acho que tem uma gematria aqui de Michael. Não, mas isso Vai crai lav malach Hashem minashamayim. Só feita é voto, últimas letras, gematria Michael Hayah. Tá, balatu, tá bom. faz sentido. Que? Faz sentido, porque ele tá para matar o Yitzhak. Se ele tá para matar o Yitzhak, ele não tá dormindo. Então, você ainda voltou pro dormindo, pro Rambam, verdade. Então chamou Hashem min Hashamai. Interessante, da onde veio Deus agora? Não, da onde veio o anjo de Deus? Hashamai, onde a gente viu Hashamai, aquela que foi criada no início da Torá. Porque essa primeira vez que aparece depois? Acho que apareceu outras vezes, na Torre de Babel, quando Deus aparece, ou seja, sempre que tem revelação divina, aparece o Shammai, ou seja, o Shammai não é o céu. Os Shammai são os valores éticos que Deus criou no mundo. Expliquei que a Terra é o mundo da existência física, os valores éticos é o Shammai. E tem vezes que o Shammai tem que falar com a Terra, que Deus então ele rompe as barreiras e fala, isso está errado, vamos agir nesse mundo de acordo com os valores éticos aqui que eu criei meus absolutos. Não, ética não é a ética da filosofia, a ética, eu estou falando da ética de Deus, vamos dizer assim, tá? Não sei designar. Em hebraico é mussar, mas eu não sei traduzir mussar em português, então fica ética mesmo. Embora cada filósofo diz que a ética é uma coisa diferente, geralmente a ética é algo desvinculado à divindade, então... Tá bom. Então veio o anjo de Yud Kei Vav Kei. Mina Shammai, ou seja, o que é Mina? Na do, né? Mina é pertencente da espécie do Shammai, tipo. Vai Omer, ele falou, Avraham. Primeira vez que chama Avraham de Avraham. É a primeira vez na Torá que chama alguém de dois nomes seguidos? Não. Quem já foi chamado de dois nomes seguidos? Não, primeira vez na Torá. Primeira vez. Até então não. Avraham, primeira vez. Então a gente vai ver o quê? Que Avraham aqui se eleva, porque ele era Avram. Ele virou Avraham e aqui ele vira Avraham. Tipo, maior ainda. Agora ele ganhou outro... Que? Não, a gente viu que Avraham era Avraham Tzadik da natureza. Tzadik, ele era Tzadik de Elohim. A gente viu que Avraham é Tzadik de Yud Kei Vav Kei. E aquele Avraham. Ele é a característica de Kot, talvez, aqui em sua plenitude. Tanto que... não, vai ter mais uma vez, tá? Depois eu falo isso. Avraham vai... E o que Avraham fala? Inene, de novo, eis-me aqui. Ou seja, sempre que ele recebe Inene, é um outro nível de desafio. Ou seja, querendo dizer o seguinte, que o desafio, o teste ainda não acabou. Agora vai vir o teste para valer. O teste não foi o que passou antes, não foi ele pegar a faca e sacrificar. Agora vai ser o teste de final. Talvez esse é o Nisayon que Deus quer testar Abraham. É agora. Agora que ele fala, é por esse Inene que a gente... É esse Inene que a missão tem um mérito. Talvez não é o primeiro nem o segundo. É esse terceiro aqui, é o Inene que realmente deixou marcado para a história. Café com leite. Ou seja, se Abraham não tivesse chegado até aqui e não passasse nesse último, talvez não ia ter Abraham na história, a gente não ia conhecer Abraham para contar a história. Agora sim, eis-me aqui, qual é o meu propósito de vida? O que eu tenho que fazer? Otimista, ele ainda responde eis-me aqui, né? Ele podia falar ferrou. Essa é a questão, que geralmente a gente nem ouve, a gente vê um negócio e fala, ih, ferrou, tem a Salah também. Abraham não, ele é um pouco melhorzinho. Abraham.
Mas sobre a Torá que eu falei, tem outras pessoas que aparecem com o que quer dizer dois nomes na Torá? Quer dizer o seguinte, que é como se fosse... Carinho. Carinho, boa. O Turash, eu acho que fala, né? Lashon Riba, de carinho. Carinho. Ou seja, quando você chama... A pessoa gosta, por exemplo, o filho ou a filha, gosta de ficar falando o nome. Filho, porque meu filho, minha esposa, Carinho, quando você quer falar o nome. Deus falou 2 vezes, carinho. Que? Fala Moshe. Não. Hashem. Os 3 individuais, antes do pecado, depois do Sim. pecado. Um Abraão antes... Não. Saca, outro Abraão depois de... Não sei se tem aí, porque esse Hashem tem uma discussão bem grande. Quem falou Hashem, se foi o de Moshe, é outra coisa, eu acho. É meio complicado comparar, talvez. Mas talvez tenha alguma coisa aí. Mas tem Yaakov, tem Shmuel, tá? São os 3, tem mais e Moshe. São as 4 pessoas que repetem o nome. Abraham, Yaakov, Moshe. Quem é o único que não? Yitzhak, tá bom? Yitzhak. Por que não é Yitzhak? Só pra gente deixar... Só pra botar a lenha na fogueira, literalmente. Por que Yitzhak não? O Rashi vai comentar, por que Yitzhak foi o único que não foi chamado de 2 nomes, dos patriarcas? Porque ele era um Olá Temimá. Um sacrifício, ou seja, um Olá, que é Olá? Um sacrifício de holocausto perfeito. O Rashi fala em 3 lugares, que era um Olá Temimá, mas Midrash também, ele é um Olá Temimá. Sacrifício perfeito. Mas qual é a relação disso? Ou seja, então, o que é repetir o nome? Assim fala também no livro Ruach Haim dos alunos do Rav Chaim Volozhin. Ele explica que isso é uma opinião que a gente vai entrar nisso, mas o que ele fala é o seguinte, é que a pessoa tem o seu nome prático e tem o seu nome potencial, ou seja, um é o nome da alma, propósito, e outro é o seu nome aqui na Terra, é a sua vida na prática. Então, tem alguns tzadikim conseguiram ser chamados pelos 2 nomes, ou seja, quando o potencial compatibilizou totalmente com a prática, ou seja, ele é exatamente aquilo que ele deveria ser. Então, Avraham. Ou seja, a alma e o físico e o espiritual se conectaram totalmente. Mas o Pshat é esse, não é? Então, Não, que ele não escuta. Pshat é que o Urash fala... Não, tem alguns Pshat, a gente vai entrar no Pshat daqui a pouco. Um deles é carinho, tá? A gente vai ver, essa opinião também. Mas isso aqui o Rav Chaim Volozhin fala, então, Abraham. Mas a gente vê que entre Abraham e Abraham, quem está com a Torá, tem um tracinho no meio, né? Só uma pergunta. Então, no caso, Yitzhak, como você falou, ser um Olá perfeito, ele não precisava ser chamado de Yitzhak. Porque ele não tem. Ele não tem o espiritual e o material. Ele tem os 2 completos desde... Isso na volta, isso quando ela acaba. Não sei. Isso a gente ainda não falou ainda. Quando que ele vira esse Olá Temimá? Quando ele vira esse... Depois. Não sei. Acho que depois. Tá bom, isso a gente vai ver daqui a pouco. Então vai Homer. Bom, tá bom, depois eu falo. Então é isso. Vai Homer. Depois a gente vai entrar nisso. Avraham, vai Homer e nele. Então é isso, mas tem um tracinho entre Avraham e Avraham, tem um psique, tem um traço, um corte. Assim, na mesma coisa, em Yaakov tem o mesmo corte, em Shmuel tem o mesmo corte, tá? Só em Moshe que não tem esse corte. Que aí o que ele vai falar é o seguinte, que eles conseguiram compatibilizar, mas sobrou um detalhe, sobrou um cortezinho Não tá completo. entre a alma e a matéria. Sobrou um detalhe, que é o que? É o fato dele ser humano, como se fosse, tá? Mas Moshe não era ser humano? Então, aí fala, mas Moshe foi o único que conseguiu compatibilizar 100%. Ish é Elohim, né? Ish é Elohim, ele era homem Elohim, Ish é Elohim. Ou seja, que a alma de Moshe Rabbeinu e a parte fez, ele conseguiu totalmente se conectar. E aí dá para entender como que a Torá veio do céu para a terra, através de Moshe. Porque ele foi o único que conseguiu totalmente se conectar ao céu e à terra. Então ele pôde pegar a Torá e trazer para a terra, já que ele tinha essa ponte. Então Moshe, quando é que está Moshe junto? Quando ele vê a sarça ardente. Primeira vez que Deus fala com Moshe, chama Moshe sem pausa, porque não tem corte. Entre Moshe é diferente. E daqui a gente vê que Moshe, ele tem um nível de profecia acima dos patriarcas e acima de qualquer profeta que existiu, porque ele é Moshe sem corte. Os patriarcas eram Avraham com corte. É isso que ele vai falar. Então, Avraham. O que quer dizer Avraham? Um é som de Ribá. Outro é que Avraham estava tão conectado, concentrado na mitzvah de matar o filho,
que tem quem diga isso, que Deus falou Avraham e ele tipo fingiu que não ouviu ou não ouviu e falou Avraham de novo, velho. Que é uma coisa estranha também. Estranho, então eu não gosto não. Estranho esse tipo, Hashem fala num... É uma profecia, então também não corre. Mas tem quem diga que Avraham ignorou. Quando o anjo chamou Avraham, é porque não é Deus, é um Malach Hashem, né? Um anjo de Deus. Quando o Malach fala Avraham, ele ignora. Ele fala, não quero ouvir, eu vou até o final. Ninguém vai me impedir. Nada vai me impedir. Aí fala Avraham de novo. Ele, quê? Aí ele ouve. Você pede 2 vezes para Avraham parar. Se fosse uma vez, ele fala, não quero que ninguém me atrapalhe. Assim que ele estava com Yitzhak, né? Vayomer Eneni, mas ele ouve e fala Eneni. Tá? Não, tem outra, deixa eu ver se tem mais um. Ideia de Avraham. חכמים אמרו, כדי שלא לעבור את התקלה וכמעט בהקדש, חכמים אמרו, אנחנו מעדיפים להעמיד... Não escrevi. Outra coisa, tem interessante, vamos ver aqui. Quem está com o livro, bota no 6:9. Capítulo 6, versículo 9. Eu esqueci isso, mas como eu peguei, vamos aproveitar. É, do Noah? Isso, volta um versículo, na verdade. 6:8. O que está escrito aí? 6:8. Cadê? Na paraxá passada. O final de uma paraxá está escrito Venoa Matzachem Benei Hashem. Tá, calma, então não é no 9 mesmo. É no 9, desculpa. Então está escrito assim. Ele Todot Noah. Noah e Tzadik. Essas descendentes de Noah. Noah era o homem de Tzadik. Ou seja, também está o nome aqui repetido. Ele Todot Noah. Então Noah também tem um nome duplo. Mas não é uma vírgula ali, não? Ou seja, não é uma vírgula. Tem um chamamento. É uma mudança. E essa é a história de Noah. Noah era um homem, mas é o mesmo versículo. Ou seja, é como se fosse então que o mesmo princípio para Avraham, para Ismoel e para Yaakov, também para Noah. Porém, Noah está um pouco mais afastado do que Avraham da profecia, essa é a ideia. Também onde aparece isso? No 11:10. capítulo 11:10. Ele é Toldot Shem Shem. Ele é Toldot Shem Shem, exatamente. É Toldot Shem Shem, mesma coisa, é Toldot Shem. Shem ben Meat Shana, ou seja, também tem um Shem, também tem um nome repetido. Olha que são as pessoas importantes para a história. Noah, Shem. Mas ali no caso tanto de Noah como de Shem, não é o chamamento. Exatamente, não é um chamamento. Sim, mas a Torá repete o nome. Tá, mas não é diferente. Sim, mas tem algo... Não, óbvio que é diferente, mas tem algo aqui, isso que eu quero dizer. E também agora no 11:16, um pouquinho depois, na uma página para mim. 16. Vai Ever Arbav Shloshim Shana. Não, é 11. Não é 16 não, segundo. כל זה לא נכון כשמגיע משהו חדש במציאות. אם המציאות עכשיו, יש גורם חדש במציאות שנכנס, זה כבר גורם שהוא יותר בעיה. Eu marquei o quê? 11:16, não, 11:16 não. Cadê? Segundo. המציאות החדשה לא משנה פה באמת את עצמו. היא לא נוגעת באזור הגדול שנמצא פה. אז יכול להיות שכשמגיע משהו חדש, הרי זה כאילו ציור כזה. אנחנו יושבים, פתאום מגיע... Barceruga, נכון. Cadê o do Tera? Tem Tera também. תשמע, הגיע חתיכה קטנה של... Terra no final. Aqui, 27, desculpa, 27. Ele Todó Tera. Tera Rolida et Avraham. בוא נעשה כמו שהרמב"ם... Tá falando sobre ele, né? Então, mas repete o nome também. Ou seja, tem também Noah, Shem e Tera, a Torá também repete o nome. Mas de uma forma diferente, não é Deus chamando. Ou seja, quer dizer que o objetivo da história passa por essas pessoas, é onde a profecia está passando. Tem alguma coisa em Noah, por isso que ele foi escolhido, para salvar, para continuar a humanidade. Tem alguma coisa em Shem, por isso que ele é escolhido entre os filhos de Noah. E tem alguma coisa em Tera, por isso que a família, dentro das famílias de Shem, foi escolhida. Até que chega agora Avraham. Essa é a ideia. Até que no final vai vir Moshe. E também tem mais um, que eu não anotei aqui, eu lembrei agora, tem Israel, em algum local, sobre o povo judeu. Está escrito Israel, na profecia deve ser de Jeremias.
Mas agora eu não lembro aonde. Ou seja todo o propósito da nevoá tem os nomes repetidos aqui, mas a diferença é o nível, né? Mas como chamamento, estrela ou também só... Eu não tô lembrando agora. Eu lembrei isso agora, mas eu não peguei. Tá, vamos continuar então. Tá, vamos pro 12. Como tu tem? Vamos pro 12 que a gente tem que acabar hoje. Vai então falou Deus, falou o anjo de Deus, falou. Ele falou Inene, né? Abraham falou: não estenda a sua mão sobre o jovem. Não estenda, é uma ordem. Da mesma forma que está escrito, pega o teu jovem, está escrito, não estenda a tua mão sobre o jovem. Ponto final. Pergunta, mão não era faca? Ó, deixou bem claro o versículo 10. E vai lá, Abraham, e esticou, estendeu Abraham sua mão e pegou a faca para cortar o seu filho. E chamou o anjo do céu e falou, Abraham, falou, Inene, e falou, não estenda a sua mão sobre o jovem. Pelo chato, o que você vai dizer? Ah, tá bom. Era a mão que estava segurando a faca. Mas enfatizou muito que ele estendeu a mão para pegar a faca. Não estenda a faca sobre o jovem, né? Então tem um Midrash, tá? Midrash, não é agora literal, que fala que os anjos, quando estavam vendo a cena, eles estavam chorando. O Midrash adora deixar a coisa tudo dramática, né? Os anjos estavam chorando e as lágrimas caíram na faca e quebrou a faca. Caíram, acho que 3 lágrimas na faca, a faca quebra. Midrash, óbvio que isso não aconteceu literalmente. Ficaram no olho também, já. Ou seja, é mesmo... Ficou cego depois. Isso, é outro assunto aqui. Mas é... Da mesma forma que Abraão estava com qualquer impedimento, quer dizer que impediram, tiraram a faca dele na história. Tipo, a faca foi embora. Não tem faca, vai com a mão. Aí ele falou, não tem faca, vai com a mão. Exatamente, a ideia. Vai lá, e aí então ele estava indo para estender a mão dele, não a faca no filho. Tipo assim... mas aí não ia ser... Exatamente, isso que ele entendeu. Se ele queria fazer, então se não tem faca, então será que Deus quer que eu só mate? E o Midrash vai falar isso. E vai com a mão pra quê? Pra estrangular o filho. Mas aí não ia ser corbano. Quê? Não ia ser corbano. Exatamente, não ia ser do corbano. Ela não vê alta aslome uma, porque tem que repetir, não estenda só uma só e não faça nele nada. Ué, se não estende, óbvio que não faça nada, porque tá repetindo, da Raman de Urashi, mas a ideia falou, então não é pra matar, não é pra tirar sangue, então será que talvez é só pra... Assustar? Não, o que o Urashi vai dizer, será que é pra só cortar, então... Ele já tá assustado, porra. Pega o saco, bota a cabeça no saco. Olha a câmera! Será que é só pra sacrificar um órgão dele e não matar meu filho? Então, tá dizendo pra não matar, mas será que é só um órgão? Tipo o Brit Milá? Um órgão só e deixa meu filho vivo, ou seja, só uma parte é o... Então, não faça nele nada. Ou seja, ele falou, não é a mão, então o que eu faço? Ele falou, nada. É nada. Ou seja, até o final, mesmo com a palavra do anjo, Abraham tá tipo assim, eu vou seguir o que Deus falou. Por quê? Porque não é Deus que está falando, é um anjo que está falando para ele. Ele falou, Deus me falou, agora o anjo vai me dizer o contrário. Embora o que o anjo fala faz muito mais sentido, mas porque não é Deus me falando. Olha o que o Urash fala. Atishlach, lishchot. Ou seja, o Urash fala, o que é não estende a mão é para lishchot, ou seja, para bater, ou seja, é a faca. Isso que ele quer dizer, Urash. Aí Marulai fala, im ken leinichanu batkana. Então o Abraham fala assim, se é assim, eu vim aqui de bobeira, de graça, para nada. Esse Eloha vai lá, não me dá. Então vou fazer nele pelo menos um furinho, um machucado, para tirar um sanguinho dele. A Marló falou, tá só meu uma. Falou, não faz nada. Alta ser bom, eu acho interessante. Não faça nele nenhum defeito. Tá? Por que não pode fazer nenhum defeito? Ele já é perfeito. Porque ele já é perfeito. Porque não está escrito na vaca vermelha que tem que ser uma vaca sem nenhum sem nenhum defeito. Então, por isso que o Yitzhak é Olatemimá. Por quê? Porque Abraham não causou nenhum defeito em Yitzhak nesse episódio. Porque, na verdade, o Yitzhak é Olatemimá desde o ventre da mãe. Essa é a ideia. Desde Sará. Desde Sará, ele sempre foi um Olatemimá. Essa é a ideia. O Yitzhak sempre foi um Olá. E a ideia aqui é que o Abraham falou, não, tem que sacrificar esse Olá. E Deus falou, não, o Yitzhak, Olá Temimá não é que ele é não é um sacrifício, ele é alguém propício para um sacrifício, né? Tipo, ele é o Olá Temimá, é o animal, é o sujeito do animal. E não é o sacrifício em si. E justamente porque ele continuou vivo, continuou o Olá Temimá. E por isso ele nunca pôde, até o final da vida, ele não pôde nunca
trazer sobre ele nenhum tipo de defeito. Essa é a ideia. Então ele não pode sair da terra de Israel, ele não casou com duas, é o que o Urash traz, sair da terra de Israel, casar com duas mulheres. E qual é a terceira coisa que ele fala? E aqui que ele fala, causar um defeito nele. Então a ideia é que o Yitzhak, ele por si só, ele já é o Olatemimai, não porque... Israel é um perigo, né? Enfrentar algum perigo. Casar com duas mulheres... Não, porque ele perde a Tahara, se sai da terra de Israel. Sim, e por que duas mulheres também? Boa pergunta. Não, mas o Urash traz lá, agora não estou lembrando. Que ele é o único patriarca que não é chamado duas vezes, chamado só uma vez o nome dele. Que ele é o único patriarca que não casa com duas mulheres. Eu acho que é, porque lá tem, acho que é tipo a integridade, né, mas eu não lembro. Eu acho que traz lá, não estou lembrando agora. Boa pergunta. Vamos lá. Vai ao Merato Islayadar Rentanar, vai assinar o Meuma. Então não faz nada. Meuma é o Midrash vai, não faça nele, não leia Meuma, e sim Mumó, um defeito. Não é nada, não faça nada. Não faça um defeito, porque ele tem que continuar sendo esse Olatemimá. É isso que eu quero do Yitzhak. Então é isso que Atá e Adat. Agora Deus está o anjo está falando para Avraham o que aconteceu. Que Atá e Adat, que agora eu sei. Que Irei Elohim mata, que você teme a Deus. Eu sei que você também tem característica de justiça, que é todo objetivo. Que Avraham também consiga também ser um tzadik da característica de justiça, e não só da característica da bondade, para trazer o Ihud Amidot, a junção das características para poder nascer Yaakov. Velo Hassartá et Bincha. E você não, como se traduz Hassartá, não impediu, do seu filho, o seu filho eterder. Não negaste o seu filho, o seu especial mimene de mim. Tá? Lachsor não é economizar também? Acho que é você não poupou, seu filho, você faz, ou seja, de mim, você não, aqui são duas coisas, então. Eu sei que você teme a Deus, ou seja, não faça nada com o filho. Por quê? Porque agora já acabou o teste, é isso que o anjo está falando. Por que já acabou o teste? Por dois motivos. Um, que eu sei que você mata, que você teme a Deus, ou seja, eu sei que agora você já tem a característica de justiça, então é um propósito concluído. E dois, que você não negou até o final o seu filho, segundo o propósito concluído. Ou seja, o objetivo era essas duas coisas, e agora eu já sei, então não precisa mais fazer nada. Não estenda a sua mão, acabou o teste. É isso que o anjo vem dizer pro Avraham. Olha que tem uma pergunta aqui muito grande. A Tayadat, que Irei Elohim, agora eu sei? E Deus já não sabe de tudo? Eu tenho uma pergunta também. Sim. O Yitzhak, ele já é perfeito desde que ele nasceu do ventre da mãe. Sim. Para que o Avraham precisa agora passar por testes? O teste é do Avraham. Não, tudo bem. Tanto é que depois da queda de Yitzhak, boa, Avraham boa. agora vai para escanteio. Boa. Porque Avraham agora está passando no teste se ele vai ser patriarca ou não. Se ele não passasse no teste, talvez o patriarca seja só Yitzhak. E Avraham não seria nosso patriarca. E Deus, ele não é à toa que Deus quer que a gente tenha 3 patriarcas. Não, a princípio a gente tinha que ser filho de Jacob, ponto. Não ter 3 patriarcas. Porque precisa dos 3. E agora Avraham está passando no teste dele para ser concretizado como você agora é um patriarca. Se Yitzhak fosse prefeito, agora depois vai ser o teste de Yitzhak, mas Avraham ia sair da história. Não ia ser patriarca, ia ser tipo Noah. Não sabia que tudo bem, mas não que é o patriarca do povo judeu. Tá? Ou seja, o teste é para Avraham. Então você não impediu, não esqueci a palavra que a gente falou, poupou, né? O seu filho. Então essa Atayadat tem vários, eu não quero entrar aqui porque eu quero acabar a Kedat Yitzhak. Mas tem um monte de explicação, talvez sobrar tempo a gente pode entrar um pouco nesse Atayadat, tá? Vou trazer uma só, tá? Uma tem quem diga que Atayadat significa Ine Yadat, veja, eu sempre soube. Agora foi demonstrado o que eu sempre soube, é o que o Urash traz aqui, ó. Que agora eu tenho que responder para o Satan e para os outros povos, que é o que eu falei na aula 36. Esse é meu. Ou seja, agora... Esse é do meu time. O Rama falou Odati, não leia Ayadat, sim, Odati. Ou seja, agora foi sabido, tem dados para dizer, olha, agora, viu tudo que vocês pensaram? Ó, viu, Avraham é isso, sempre soube. Esse é do meu time. Esse é do meu time. Tem isso? Até a data a gente pode explicar que agora você realmente é o tzadik da característica da justiça. E Ladat não é saber. Ladat é interiorizar. É tipo, agora está na prática a amizade de Elohim em você, tá? Olha o Urash, que Atayadat. Falou Rabiaba, falou para Avraham, o anjo falou para Avraham,
Eu vou explicar. Falou, desculpa, Lo Avraham. Eu vou explicar para você o que eu estou falando, Deus. Ontem eu falei para você que Yitzhak vai ser chamado a sua descendência. E aí eu voltei e falei, pegue teu filho e tipo, mata ele, que você entendeu assim. Achava, agora você fala, agora eu falo para você, não faça nada com o jovem, tipo, fazer ou não. Então Avraham estava no conflito, a gente vê aqui. Amar lo kadosh baruch hu, falou para ele Deus, Lo ha'alel briti meotzi sfatai lo eshane. Ele traz um passuca, ele fala o seguinte, eu nunca mudo a minha palavra. Não é que eu voltei atrás, Deus não volta. Tipo assim, sempre foi congruente tudo que eu falei. Que chamar-te lechaka, quando eu falei pegue, não mudou a minha palavra. Lo marti lecha shechateu, ele aleu, racha aqui me fora. Eu não falei abata ele, eu falei suba com ele. O que é esquete artei? O que é isso em português? As últimas duas palavras que ele trazia? Não disse degolo, apenas trouxeste-o, agora desce-o. Isso, exatamente. Trouxe? Subiu? Agora desce. É isso que eu pedi sempre. É exatamente o que eu falei na primeira explicação. Ele fala para subir. Subiu? Feito. Acabou. Desce. Pronto. Aurash. Esse é o objetivo daquela escada. Subiu, agora desce. Está feito. O teste foi feito. Tipo, o objetivo foi feito. E aí, Avraham ouve o anjo ou não? Tem quem diga que aqui é o anjo de Deus, não é Deus, né? Então a gente pode explicar o seguinte, que a Thay e a data, agora eu sei, é o anjo. Que o anjo, lembra que os anjos que estavam questionando a Deus, o que esse Avraham é tão importante assim? Não é os anjos que estavam questionando a Deus? O que Avraham é tão importante assim? A gente não falou isso na aula 36? E aí falou, agora não faça nada, porque agora eu, anjo, já sei que você teme a Deus. Coisa que até antes eu não sabia, porque você nunca tinha feito um korban. A continuação do passo contradiz não, essa ideia. E você não popou, mimene, que é... Como é que ele traduz? Mimene é o Malbim. O Malbim. Sim, o Malbim traduz assim. Mimene é tipo assim... como era que ele traduz? Uma que até a data que ele Elohim mata. Tem vírgula, Mimein. Ou seja, agora eu sei que você é maior que o Mimein. Acho que é isso que ele traz. Tem que ver exatamente. Assim, agora eu entendi que você é maior do que eu. É isso que o anjo está falando. Mimein, ou seja, mais do que eu. Eu não faria isso. Tipo, Mimein. Tem que entender exatamente. Tem que entender como ele explica, mas é uma explicação do Malbim. Tipo, não faz nada porque agora os anjos já entenderam quem é você. Você é maior Mimene do que. Consegue provar para os outros também. Você é maior do que nós anjos. Os anjos são os outros, são os representantes do Zumotlan, que é o que o Urashi traz aqui. Tudo. Se ele sobe e desce, os outros povos não iam contestar a vida inteira. E aí por isso que o Avraham vai rezar para Deus, falar: Deus, por favor, mostra isso para a galera. É o que ele vai falar daqui a pouco. Tá? Mas o Malbim, ele vai chegar, ele tem a ideia aqui que depois desse título, Avraham continua na dúvida. Ele fala assim, não, um anjo que falou, não Deus. Quem disse que eu tenho que ouvir o anjo? O Malbim vai continuar. Por quê? Não, vai falar com nós toda hora. Ele me pediu porque ele não veio aqui igualzinho e falou. Estranho. Não, aqui é o... Quero falar com tu não, quero falar com o chefe. Olha os fornos. Aí me dá ordem. Olha os fornos. Yadati ani amalach, entendo eu, o anjo, shebedim gdalti igdalecha, que corretamente você foi elevado a ele, alo melachav, que Deus realmente te elevou corretamente. Como está escrito, gdolim tzadikim yotem mechashari, como está escrito que os tzadikim são maiores do que os anjos. Mimene, sheata irei Elohim yoter mimene. Aqui, ó, não é o Malbim, é os fornos. Agora você teme a Deus mais do que o anjo. É isso que ele está falando. Sheanimalar, que eu sou um anjo. Verauile malai eu temo mene. Então você é propício a um nível maior do que eu. Que Amral, como falam os sábios, Gdolim tzadikim malachar. Sheatabe poilerei Elohim, porque você teme a Deus na prática. Que mostra a ele e odeia, assim como Deus sabia antes de tudo. Enquanto você ainda só temia a Deus no potencial. Isso aqui. E agora está aqui na prática. O anjo está falando isso pro... Ou seja, os foram traduziu a história inteira. Ou seja, o anjo está contando para ele, agora foi para a prática, você é maior que eu, porque eu sou um anjo. O que eu na prática temo a Deus? Não tem livre-arbítrio e tal? Você é maior que eu. Você teme a Deus mais que eu, mais que os anjos. Então... A mensagem está dita, é o que o Urashi traz aqui. Que é Tayadati.
Meata Yeslima Lishav Latzatam. Agora tem que responder para o Satã, que é um anjo. O Leomote, para os outros 70 anjos, para os povos. A Meterim, que eles ficam indignados. Por que eu amo tanto Avraham? Por que Deus ama tanto Avraham? E eles agora tem um argumento. Achav Sheroim, que irei Elohim mata. Porque agora eles veem que você tem a minha Deus na prática. O Gamivina, não, o Nefesh Haim, ele explica que tudo, a Kolombideia Shamayim, Rutz Minerat Shamayim, tudo vem de Deus, menos o temor a Deus. Ou seja, quer dizer que o temor a Deus é a única coisa que Deus, a princípio, não interfere. Ou seja, agora eu sei. Tipo, agora você tem meu Deus, é a única coisa que... Não gosto muito dessa ideia, dessa interpretação, não. Acho meio superficial. Mas é uma ideia. Tipo, a sua parte você fez. Tá, essa é a ideia. Mas é simples e acho que responde bem. Tá? Eu anotei mais um, que é o... Eu anotei aqui, não. Que Abraão convidou Deus para a festa do Isma. Não, isso é que os anjos pensavam. Isso é que os anjos pensavam. Convidou, não sacrificou. Eu anotei. Não ofereceu corban. Eu achei que eu anotei. Daqui a gente acredita que tem que convidar todo mundo, né? Exatamente, presta atenção, tá? Eu tô com outro. Ah, esse é o Convidou? papel. Convidou essa festa? Tô no papel errado. É aqui. Quem perguntou se um casamento aí, alguém foi convidado, não sei. Vamos aqui. Ah, sim. Ah, muito. Temer a Deus é uma característica de Gvurá. Tá bom? De temor a Deus. É Gvurá. É uma característica que está sendo trabalhada aqui, sim? E a gente fala, Aela, Gadola, Gibor, Veanorá, que Deus é Gibor, Deus tem Gvurá. O que quer dizer Gvurá? O que é o Gibor? Eis a Gibor. Quem é o Gibor? A Kovesh et Yitzro. Então Deus é Gibor. O que Deus controla os seus instintos? Deus tem tudo. Manda Rambam. Então por que ele é Gibor? Rambam na veia. Entendeu a pergunta forte? Mas Deus é a Gibor, é o Gibor. Quer dizer que a característica de controle dos seus instintos é... A origem vem de Deus, a gente aprende de Deus. Então o que quer dizer? Que Deus, ele controla as suas forças. O que é o controle de Deus? É justamente, ele poderia fazer tudo, mas ele deixa o ser humano fazer. Esse é a Gvurá de Akadosh Baruch Hu. A Gvurá que Deus tem, embora ele pudesse saber de tudo e mandar em tudo, ele deixa o livre-arbítrio para o ser humano. Ou seja, o livre-arbítrio do ser humano é a Gvurá que tem Deus. É o controle dele. Ele controla esse instinto por quê? Para a humanidade poder agir por si só. É o controle divino. É a origem de todos os controles da gente. Vem de Deus que ele deixa o livre-arbítrio para o ser humano. Então, pelo... Viu esse Bereshit lá, como é que fala isso? Façamos o homem. Façamos o homem. Sim, que o homem... Boa. Tá fazendo Hazará? Não lembro. Fazendo os 38 capítulos. Sim. Então é isso. Então Deus é falar Yadadata. Ou seja, a única coisa que a princípio eu não poderia saber. Depende de você. Eu me controlei para não saber. Deus não pode tudo, então ele pode controlar, não saber também. E agora eu sei, porque mas toda a ideia é que agora na prática isso se concretizou. E o que interessa é o que se concretiza na prática e não o que tem na potência ou no mundo da fé. E alguém explica por que Hashem não veio falar com Abraão e se o anjo? É um teste para Abraão. Seu anjo. Mais um teste. É o teste mais difícil. Agora é o teste, que ele fala nele, ele ainda não sei se ele passou no teste. É o último teste agora. O Pelo Malbe agora vai vir o teste. Ele vai matar ou não? E se ele não matar, como ele não vai matar? Porque não é qualquer não matar que serve, a gente vai ver. Não, mas se der tempo, vai ver. Ele também poderia matar o anjo. Poderia matar o anjo, não. Isso não é faroeste, não, pra ficar matando todo Não, mundo. Hashem mandou matar o meu filho. Aí aparece alguém e fala assim, não faz isso. O que você vai fazer? Não sei se Abraão sabia matar anjos. Mas não sei se anjo morre. Então. Mas o... que tal? Então é isso. Atá e Adat, ou seja, a maior bravura que existe no mundo é do próprio Deus em botar barreiras para o seu poder, para o ser humano poder
através da história e dos seus atos, decidir as coisas e ganhar pelo seu próprio mérito. É igual um pai que fica sempre no filho, faz isso, não deixa o filho se desenvolver, ou aquele casal que ou o marido ou a esposa ou a namorada é totalmente, como fala isso? Submisso. Não é submisso, ele é possessivo, exatamente. Aí não tem diálogo, não tem amor, como se fosse. Tá, Yadat. Tá, vamos lá, vamos continuar. Yadat queria Elohim mata. Aí tá, então Avraham, olha o Malbi explicando. Avraham ouve um anjo. Ele lembra que Deus falou para ele. E agora? Vai Avraham e tem nave. Ele olha para cima, tipo. O que eu faço? Vai Arvei Neal. Ele vê um carneiro. Ele fala, por mim, eu mataria ainda meu filho. Mas tem um carneiro ali que eu não vi antes. A ideia aqui é que o carneiro sempre esteve lá, agora ele viu. Tá? Ele não tinha prestado atenção antes, porque talvez se ele entendesse na primeira vez que não era o filho, ele ia, tá, cadê o carneiro? Ah, tá ali. Talvez. Ele já chega, cadê o carneiro? Ah, ali, tá, acabou, não sei. Mas aí ele viu que tinha um carneiro. O que é esse sair nave? É olhar o quê? Pra cima, pra longe. Aí tá, agora quem sabe topografia do Beit HaMikdash. Quem foi no Marrom, tem o lugar do altar, que é onde Avraham está localizado. Ele olha para cima, ele olha para onde? Pro céu. Não, olha Pra frente. mais longe para cima. Onde é acima? Onde no Beit HaMikdash é mais elevado do que o lugar do altar? Kodesh HaKodashim. A Universidade Hebraica. O Kodesh HaKodashim, o lugar mais elevado, a topografia mais elevada, maior gova, né, maior altitude, dentro do monte, era no lugar sagrado e sagrados. Ou seja, é lá que estava o carneiro. Ou seja, Avraham está no lugar do altar, e ele vê o carneiro no lugar santo dos santos. E ele vai pegar o carneiro. Depois ele volta para o altar, que é exatamente o mesmo caminho que faz o Kohen Gadol em Yom Kippur. E era Yom Kippur. Ou seja, Avraham está fazendo um trabalho do sumo sacerdote, de ir para o Santo dos Santos e voltar depois para o... Tá? E onde é? Vai lá, vem ele vê um carneiro. Ahar, Nechaz Basavar. Ele estava preso aonde? Savar, que é na árvore. Aí, Urash, Savar Ilan, numa árvore. Que árvore é essa? Etzachaim, talvez, não? Não é Etzadat. Etzachaim. Não do conhecimento. A árvore da vida, aquela que os anjos impediram do ser humano, Darecheret, que os anjos impedem o ser humano de voltar de tocar. Mas agora, Avraham, ele visualiza a árvore da vida, Etzachaim. Que ele falou, agora vamos expulsar do Gan Eden, porque talvez agora vai comer da vida e não pode. Então vamos botar anjos com espadas duplas, flamejantes. Cara, deu tilt agora, deu tilt. E aí, ó, a árvore aparece aí. Peraí, eu perdi alguma coisa? Por que é Yom Kippur? Porque os sábios falam que é Yom Kippur. É Massoret, tradição. Essa é a tradição que é Yom Kippur. Deu tilt. Não, agora. Quando a gente abre o Arona Kodesh, pelo menos você fala, quando abrem, tem um texto que lê, quando abre a arca, tem um lei Yom Kippur, tá no Mazor, aí fala que hoje que Avraham foi fazer com Yitzhak, que Deus foi comer. Vai Avraham e então é isso, então tá lá, olha como tudo volta, o Ganed e tal, tá tudo lá. Bekarnav nos seus chifres, esses chifres têm ideia do para onde vai esse chifre, que um vai ser para Mashiach, outro para a entrega da Torá. Não tá em Bavel. Esse é meu tilt. Então, não tá em Bavel. Antes vocês viram. Então, eu perguntei isso, mas aí eu fui ver. Antes vocês viram que tá em Bavel. A gente vê lá que o Eren tá entre o rio. E a gente não viu que esses rios. A gente não viu que o Gan Eden não era um lugar material? Não, tudo bem, mas o Pshat. Não, então, eu vi um Midrash, Meforaj, que fala que o Gan Eden é Yerushalayim Shalmala. Ou seja, que Gan Eden está em cima de Israel. Eu vi um Midrash Meforaj. Interessante, ó, vamos lá. Mas é Midrash, mas porque a gente, na Torá, tem quantas vezes escrita Jerusalém? No Tanakh todo, acho que são 516, se eu não me engano, por aí, 518, 17, tá? Dessas 4 estão escritas Yerushalayim com Yud, Yerushalayim. As outras estão escritas Yerushalem, a gente lê Yerushalayim, mas Yerushalem. Yerushalem é o nome da cidade, que é Jerusalém. Yud vira J, Shin vira Z, Jerusalém. Todos os povos
não chamam Jerusalém de Jerusalém, sim de Jerusalém, tá? Todos os povos. Só o povo judeu chama de um nome diferente, chama Jerusalém, tá? É só os judeus chamam de outra forma. Por quê? O que quer dizer? Que? Poderia falar Jerusalém. Mas a gente não chama, a gente chama de Jerusalém. Aqui não é Jerusalém. Aqui não, em Israel não é Jerusalém. Não é Jerusalém, é Jerusalém. O que quer dizer Aim em hebraico, na gramática, que Jerusalém, Aim é igual Mishkapaim, Gabaim, Michnassaim, ou seja, é dois, um perante o outro, dois iguais, dois equivalentes. Par, exatamente. Ou seja, porque só nós entendemos que em Jerusalém tem o par, que é o outro Jerusalém, Jerusalém Shetata e Shalmala, que é Jerusalém de cima e Jerusalém de cima. E a gente só sabe que somente quando os dois se unirem vão chegar Mashiach. Por isso que a gente chama a cidade de Jerusalém, porque a gente não está em Jerusalém. A gente está em Jerusalém, sei lá, seria a tradução, sei lá. Ou seja, a gente sempre chama de Jerusalém, porque a gente não pode esquecer Jerusalém Shamala, que a gente não está acessando agora. Essa é a ideia, tá bom? E quem é Jerusalém Shamala é o Gan Eden. Dos Estados Unidos fica onde? No de cima ou no de baixo? Jerusalém Shamala, a princípio, é o Gan Eden, tá? É o Jerusalém Shamala, tem que juntar os dois. O Etz HaChaim tem que voltar aqui para o Kodesh HaKodashim, essa é a ideia. Tá? Que Mitzion tem que ser Torá, que de Sião, dessa montanha, vai sair a Torá, que é Etz HaChaim. Tá? Então vamos lá. Vamos esticar mais um pouquinho para a gente conseguir fechar, né? Não consigo fechar. E esse chifre tem tudo a ver. Um chifre Deus tocou para receber a Torá, de acordo com o Midrash. Outro chifre é Mashiach. Qual chifre é o maior? É o de Mashiach. Pera, tem um gap Shofar aqui. Agadol, né? O maior é para Mashiach, o menor foi para receber a Torá. Tem um gap aqui. Ele já está pegando o chifre do carneiro, ele já está indo no carneiro. Ele já está fazendo a rodada do Kohenegadol. Não. Tá. Então ele já decidiu que ele vai escutar o anjo. Não, vamos ver. Vai lahar, nechaz basar, vai carnar. Então ele viu que estava chifre. E o chifre, óbvio que aqui tem a ver com shofar, tá. Vai ele Avraham, e andou Avraham, ou seja, pro Kodesh HaKodashim. Precisou explicar que ele andou, porque não é qualquer caminhada, não é eu estou indo aqui até o outro lado da sala, estou indo pro Kodesh HaKodashim. Avraham, que era o Kohen Gadol, lembra que o Melquitzedek dá Kohanut pro sacerdócio para Avraham? Vai cá, ele pegou o Ail, ve'aleu leolá, né? Sobe em cima do altar, como lá. Tachat Benó. Embaixo do seu filho. Embaixo do seu filho. O que é Tachat Benó? 3 explicações. A literal, Tachat Benó, embaixo do filho. Ou seja, tinha, vamos dizer, precisou de... Tava então, madeira, carneiro, filho. Não, filho. Madeira, Não. filho, carneiro? Não, Tachat Benó, embaixo do filho. Embaixo do filho, Tá? Uma explicação. Então, carneiro, madeira, carneiro, filho. Tachat Benó. Ou seja, ele não tirou o filho do altar. Segunda explicação é que ele fez um outro altar embaixo, tinha um altar em cima e embaixo, o em cima continuou o Yitzhak, o embaixo estava o carneiro, que falou, apareceu um carneiro aqui. Por que tinha que estar preso na árvore? Porque ele não ia pegar um carneiro? Não, porque seria Gezel. Pode ser que o carneiro é de propriedade de alguém, mas porque ele viu que apareceu lá, naquele momento ele estava preso na árvore, falou, não é de ninguém, é Efker. Não tem propriedade, então por isso que ele pegou, senão eu nunca pegaria. Então ele falou, então tem o carneiro filho. Ele ficou tipo, qual dos dois? Ou seja, o Malbim explica assim, que ele fez dois altares, e ele ficou na dúvida agora, qual dos dois? Ou ouço o anjo ou a Deus? Porque é madeira. Boa, então talvez ele levou a madeira a mais, não sei, não deve ter levado na medida. Fez outro altar. Ou talvez lá ele viu que tinha madeira. Contou d'água, viu que estava boa e pronto. Só foi um capricho a mais ele trazer madeira, não era obrigatório. E terceira explicação, tá Benó no lugar de. Sim, tirou o filho e botou o carneiro. Tem outra explicação que é o Rashi vai falar, tudo que ele fazia com o carneiro, ele falava, seja a sua vontade, Deus, que isso que eu estou falando com o carneiro é como se fosse que eu fiz com meu filho. Que ele ainda tinha assim, eu não vou fazer o que Deus pediu, então eu estou entendendo que não é para matar meu filho, mas por favor, não ignore o que eu ia fazer com ele e que seja no lugar de. Chama Tmurá, né? Reconhece. É o paralelo. Sim, então é a ideia. E a gente vai ver que Deus vai aceitar o carneiro e não o filho. Daqui então a gente vai aprender o quê? Qual o objetivo, qual é o grande aprendizado da Kedat Yitzhak? Que Deus não quer sacrifícios de ser humano, porque ser humano não é igual a animal. Essa é a ideia. Qual é a diferença do ser humano para o animal? Pensa. Que o ser humano ele tem livre-arbítrio, tem vontade e pensa. Pode se conectar com Deus muito mais que um animal, através
da Neshama dele, não só do pensamento, mas tudo que o animal não tem. O animal tem corpo, o ser humano tem o corpo e também algo a mais. Que essa é a diferença de Yitzhak e Avraham para os outros todos os seres humanos. Se ele estaria matando o Yitzhak, é como se fosse quem está falando assim, o Yitzhak é qualquer vaca, é qualquer carneiro, é o Yitzhak. Você está ignorando o quê? O ponto que Yitzhak é diferente de qualquer um. Você vai estar, tirando do mundo o que Yitzhak tem, que ninguém tem. Então, se é corpo por corpo, bota o carneiro no lugar. E a parte de Yitzhak deixa na Kavaná. É isso que é o Korban. Korban Beit HaMikdash. A parte que o animal não pode dar, você tem que trabalhar, que é o quê? Fazer se arrepender, ter intenção, as intenções por causa do sacrifício, se conectar com Deus. Mas a parte que o animal pode fazer no seu lugar, bota o animal no seu lugar. É isso que Deus vai dizer lá para Shavaikrá. Deixa o animal para o sacrifício e você sacrifica as suas vontades para Deus. E aí pronto, você faz o que o animal não pode fazer. Cada um oferece o que pode fazer. Essa é a ideia. Então no final vai vir um carneiro, tá vendo? Vai Kra Avraham chama Makomaú, Hashem Iri. E ele chamou Avraham que Deus veja. Pode entender que, Deus, Olha isso aí. eu não vou fazer nada até que você venha e diga o que eu tenho que fazer, como se fosse. Você me diga, não é. Asher Yamerayom, que você diga hoje. Behar Hashem Iraí. No monte de Deus, Iraí. Seja visto. Ou seja, ele reza, Deus aparece. Essa é uma explicação. Outra explicação é que eles chamam o nome de Hashem Ire, né? O nome da montanha chama que Deus vai ser Ire. E assim fala, sabes, que Avraham chama a montanha de Ire. E Malkitzedek tinha chamado a montanha de Shalem. Ire Shalem e Yerushalem. Jerusalém. Não Yerushalayim. O Laim a gente explicou. Por isso chama Yerushalayim, que Deus quis juntar o Shem Ben Noah com Avraham Avinu e Yerushalayim. É como... São os dois nomes históricos que teve a ideia. Tem quem diga que ele não chamou de Irei, sempre chamou o nome de Hashem. Como tem um passuco que está escrito no Har Hashem. A montanha de Hashem, ou seja, que é Hashem, é Hashem, que Abraham chamou de Hashem. Tem várias explicações. O que é Irei? Que no futuro os meus descendentes vão fazer aqui sacrifícios e que você veja os sacrifícios dele, você receba eles, que Deus no futuro veja. Ou Irê, que Mitzion Tetzetorá, que o mundo inteiro vai ver Deus nessa montanha. E outra última explicação de Irê é que, por favor, Deus, faz o mundo todo saber, porque eu peguei meu filho para matar, vou voltar sem ter matado. O que eles vão falar? Vocês já estavam falando antes. Então, por favor, Deus, mostra aí para eles tudo o que aconteceu. Conta para eles. Porque ele estava sozinho. Vai Kra Malach Hashem. Aí sim, aí chamou então o Malach Hashem e Avraham. Para Avraham, Shenit Mina Shamayim. Pela segunda, por que segunda vez? Porque precisou de uma segunda vez. Então aqui, Shenit Mina Shamayim. Precisou mais uma vez. Vai Omer e falou: Binisbat, em mim eu jurei. Agora é Deus falando. Em mim eu jurei. Ou seja, está revelando que não é um anjo, está falando a mensagem de Deus. Aí então Avraham entende, é o carneiro, não é meu filho. Aí ele para, ou seja, só quando Deus se revela pelo Malbim, nessa explicação do Malbim, que ele fala, então não é o Yitzhak, e aí ele então entende tudo e fala, era o carneiro, o tempo inteiro. Tá? Vai Omer, Benishmat Neum Hashem, disse Deus, disse do que vai ficar. Então o anjo falou, isso quem falou foi Deus, sim. É isso que você queria, então precisei vir uma segunda vez por você, por causa dessa dúvida. Que a Ana Sheracita Etadavarazé. O que é Yana aqui? Como está traduzido aí? Porque você... Bavur, que pelo motivo... Que pelo motivo... fizeste essa coisa. Que pelo motivo... Cadê? Interessante que em mim eu jurei, Deus falando. É forte isso, que o juramento que Deus fez com os patriarcas foi nele próprio. Ele não jurou pelo céu e a terra, vai que o céu e a terra acabam. Não foi pelo mar ou pelas estrelas, foi por ele próprio, que é a única coisa que é constante no mundo. Deus, o juramento é no próprio Deus. Então não tem nenhum argumento para dizer que esse juramento vai ser revogado se você acredita em Deus. Em mim eu jurei, disse Deus, que porque você fez isso. São duas coisas. Uma que você fez isso. O que é fazer isso? O que ele fez? O que Deus está falando aqui? Ele pediu para Hashem aparecer. Isso, exatamente. Que é chamar, Hashem Ire, exatamente. Veloch Asartait Minha Eterdech, e também porque não poupou seu filho, ou seja, um outro motivo, pelos dois motivos. Eu jurei. Que vareche varechecha, que abençoar, abençoarei. Porque está repetido.
Aqui o Rashi. Ichat leav e errad laben. Ou seja, barei o pai, vou abençoar o pai, que o pai ainda vai ter filhos, e vou abençoar o filho, que o filho vai ter filhos. Ou seja, pro filho, agora o filho começa a primeira vez que o filho ganha brahot. Agora Yitzhak está ganhando brahot. Barei e varechecha. Né? Viarbe arbe. E aumentar e aumentar. Ou seja, para o pai e para o filho. Edzarachá. Ou seja, a sua descendência. Ou seja, aqui começa Yaakov no mundo. Que vem uma promessa em Deus que Yitzhak vai ter descendência. Porque chegou no Yehud Amidot, na junção das características. Que Kohavei Hashamayim, e vão ser como as estrelas do céu. Isso a gente já viu. Kahol Asher Alasfatayam, como a areia do mar. A gente já viu, mas tem uma novidade. Vairash Zarachait Jaroivav. E sua descendência vai herdar os portões dos seus inimigos. Isso é novidade. Porque ele ficou com medo dos outros, quando ele voltar, vão falar, viu, tu não conseguiu nada. Falar, não, fica tranquilo. Sua descendência vai conseguir o que tem que fazer. Quando a gente herdou o portão dos nossos inimigos, agora, em 67. Peraí, uma pergunta. A gente fala que Abraham, Yitzhak e Yaakov são os patriarcas. Sim. A gente fala que a gente é filho de Yaakov, neto de Yitzhak e bisneto de Abraham. Não fala isso. A gente é filho de Abraham. Sim. Ou seja, esse teste daqui não é pra gente. Esse teste é para todos os descendentes de Abraham. Também os Aravim. Depois o teste de Yitzhak é para todos os descendentes de Yitzhak. Também os, sei lá, os europeus. Mas aí o que Deus falou? Deus já falou para você que Beit Yitzhak Karei Lachazer. Ou seja, o descendente é Yitzhak. É em Yitzhak. Tá, mas Abraham agora também ainda não está indo para o Não, a gente vai ver que não vai vir para o Ismael essa Abraham, vai vir para os outros filhos que Abraham vai ter daqui a pouco. Outros 6 filhos. Na velhice. Ele ainda vai ter outros filhos. Tipo, ainda velho. Tipo, se com Sará foi milagre, tipo, não, ele vai ter mais. Então é isso que ele está falando. Veit barechu bezarachá kol goyaretz. E pela sua descendência vai sair todos os povos da terra. Por que eu estou abençoando? Por que você virou um estandarte? Por que isso tudo? Para todos os povos da terra. Porque isso que a gente falou, a primeira coisa, o quê? Para abençoar todos os povos da terra. Os pechota da mala, aqui goyaretz, os povos da terra. Ekev. Asher chamata bekoli. Ekev. Apareceu Yaakov. Pela primeira vez na Torá. Sim? Ekev e Yaakov. A diferença é que Yaakov é o Ekev do futuro. Yaakov, né? Que ele tira do Esav. Porque Esav não deveria se chamar Esav. Sim, Asui ele deveria se chamar. Então, Asui, com Yudo no final. Completo. E aí o Yitzhak pega o calcanhar do Esav, pega o Yudo do final do Esav e bota na frente do nome dele. Yaakov. Desculpa, não vou explicar o que eu falei. É muito bom. Não vou explicar o que eu falei. Entendi, mas por que tinha que ser assim? Ele deveria ser chamado completo, porque ele nasceu já completo. Ele nasceu pronto, nasceu com dente. Isso a gente vai entendendo em todo Parashat Todot, a gente vai entender muito bem esse assunto. Por isso que eu não quero explicar, mas a gente vai entender. Se você estiver lá, você não vai entender nada. Nasceu com dente. Desculpa, com o que eu falei agora, que você falou que agora todas as famílias da terra, todos os povos da terra vão ser abençoados porque Abraham passou nesse teste. Sim. Sim. Então o teste serviu para todo mundo. Sim. Mas por outro lado, nem todo mundo é descendente de Abraham. Sim, mas essas descendências vieram junto com Yitzhak. Tipo assim, Bareh Varechá, ou seja, Abraham para você e para o seu filho. Ou seja, é uma Abraham. Não, tudo Abraham bem. é dos dois. Tudo bem, mas por que todos os povos da terra? Porque o Os objetivo. descendentes de Abraham. A gente viu na aula que você ainda não viu, eu acho, não sei. Que o objetivo de Abraham, porque Deus escolheu Abraham para que faça um povo político aqui na terra de Israel, que o objetivo é que através desse povo na terra de Israel vai abençoar o Abraham é direta. Não, essa é Abraham. É a mesma Abraham que lá atrás, essa mesma Abraham Isso, vai agora. Tubarehum, Bezarahá, Kol Goyaretz, é isso. Ele está repetindo. Vamos lá. Vai Achov Avraham Enarav, e voltou Avraham com os jovens, veio Akumo e se levantaram, mas Avraham, cadê Yitzhak? Vai Akumo e se levantaram, vai Elhu Yardav, ao terceiro que andaram juntos pela terceira vez na Torá. Ele Beershava, vai Eshev Avraham, Beershava. Santo Avraham, Beershava, Yitzhak. Contando essas coisas na Torá, né? Que? Yitzhak tem 2 opiniões. Uma que ele foi para Yeshivá. Tem 3 opiniões, na verdade. Tem a opinião que ele foi lá procurar Sará para contar que ele passou no teste. Tem essa opinião. Que ele foi fala, vai para sua mãe. Que ela estava em Hebron e ele ia para Beershava. Uma opinião. Outra que estava na Yeshivá. Outra opinião que ele foi para o Gan Eden. Ficou 3 anos no Gan Eden. Tá? Essa é a ideia. Gan Eden quer dizer que ele morreu? Não, a gente viu que o Gan Eden estava
Tava por aí, pelo menos, né? Lá. Ficou 3 anos no Gan Eden. Tem uma ideia, porque é Shivá de quem? De Shem, né? De Ever. Tem uma coisa profunda, que na verdade é uma opinião só. O Gan Eden e a Yeshivat Shem é a mesma coisa. Na verdade, não. É porque a Shivá de Shem, o que ensina a Shivá de Shem? O que se ensina na Shivá de Shem que vem de Berahá? Ensina a Derech Eretz, né? E Yitzhak agora, o que ele vai fazer no Gan Eden? É Etz HaChaim, vai aprender Etz HaChaim, que é o Derech Hashem, não é Derech Eretz, não é o Derech da terra, o Derech de Deus, de Hashem, do que vai ficar? Vai aprender a Torá de HaKadosh Baruch Hu. Torá Hashem é chamado, e não Torá Adam, não Torá Moshe, Torá Hashem. Na verdade, ele foi estudar toda a Torá, é a ideia aqui, ele foi estudar a Torá. Aí agora eu vou fazer uma pergunta que eu queria fazer há um tempão. O último só que tem mais uma pergunta. Não, só. É que ele tem outra opinião, que ele foi para Agar, para trazer ela de volta para o Abraham. Isso é muito profundo. Mas Foi fazer ele não sabia que a mãe dele já tinha morrido. Ele não sabia ainda. É verdade. Mas ele foi. Ele fez isso. Sim, mas ela era a esposa também. Mas pra frente. Agar era a esposa. Ou seja, ele vai fazer a conciliação entre Agar e Ismael com Avraham, né? Tipo, a primeira coisa que Yitzhak faz depois daquela Yitzhak mesmo é fazer as pazes com Ismael. Tipo, e trazer. Ele vai trazer Agar e Ismael de novo pro pai, que eles estão longe. Não, Ismael já estava. Mas aí depois ele vai pra beira lá. Depois a gente vai ver isso, tá? Vai, fala a pergunta. Yitzhak era super completo. Como é que ele não percebeu o Esav, cara? Isso a gente vai ver ainda. Isso aí é tudo lá longe. Aula 57, cara. Mas ele é super completo. Como é que ele não percebeu? Então, a gente vai ver até onde o amor de Yitzhak vai. Contrário, ele percebeu tanto que ele queria trazer o filho. Ele queria trazer o filho, O amor atrapalha, ele falou isso. Amor demais e ódio demais. Mas a gente vai ver isso. Mas isso é um assunto bem longo. Tipo, não dá pra explicar agora. Aula 157. Lá pra aula 157. Mas é isso, a gente já terminou. Se quiser, a gente pode fazer a conclusão, já que é da Yitzhak 5 minutos. Querem fazer a conclusão ou não, deixa pra... Chega, então vamos pra aula que vem, a gente conclui a aula. A conclusão e segue em frente. Isso, ótimo. Não, ficou uma pergunta lá para trás. Por que ele falou lá pro Ismael, pro Eliezer, nós vamos voltar? Se ele sabia que ele ia matar o filho. Ficou essa dúvida. Então, essa aula que vem? Aula que vem? Vai dar suspense pra ele. Que ele falou que ia voltar. Ele falou que espera que a gente vai e volta. Ou seja, ele queria matar ou não, né? É a pergunta, não respondi, muito bom. Ele volta, mas não é voltar. Então vamos responder todas as perguntas no início da aula que vem. No trabalho. Isso. Nevoar, ele sabia que ele ia